Olá, boa tarde, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para podermos continuar esse estudo, né? É, Queria agradecer aí, pessoal, vocês que, né, estão ativo, né? Ativo, como é a palavra é ativo, estão frequentemente visualizando, né, os meus vídeos aí, sabe? Algumas pessoas eu conheço têm me dado feedback, né? Mas tem pessoas aí que eu não conheço, né? Eu não tenho conhecimento de quem são essas pessoas, o que elas pensam, né? Eu sei que o meu vídeo aqui é assistido por diferentes grupos de pessoas, né? Grupos sociais, né? Socialmente mais alto, médio e baixo. Entende, pessoal? A minha intenção de fazer esse vídeo aqui, pessoal, né? É um vídeo simples, né? É feito aqui pelo celular, aqui no meu quarto, né? Que eu moro aqui numa periferia, aqui num bairro aqui, né? De Salvador. No início, eu estava pensando em fazer esses vídeos para passar essas informações para esse tipo de pessoa, essa classe, a classe baixa e média, né? Não a classe mais alta tal, porque nessas classes há mais acesso dessas informações, sabe, pessoal? Mas o que me surpreendeu é que tem pessoas de classe mais alta assistindo os meus vídeos e, e elas, por ter lá, pode ter acesso a ela, ela algumas informações que eu tenho trazido aqui, né, a visão do espírito, né, ela nunca tinha ouvido, sabe, pessoal? É a vez porque a espiritualidade, né, não revelou aí para essas pessoas que, principalmente aqueles que te diz que é alguma coisa, tem a informação, entendeu? Aí espiritualidade não revela para essas pessoas. E aí essas pessoas que é de classe alta, ela frequenta esses. Ainda mais que é espiritualista, vai em curso, tem várias coisas aí, porque tem dinheiro, né? Entende? Por isso que essa o meu o meu vídeo foi com essa intenção de passar essa informação para as pessoas que não têm essa informação, que são da classe baixa, né? E da classe média, mais ou menos, né? Tem pessoas também que não têm esse tipo de informação. Então essa foi minha intenção. Mas eu sei que agora meu vídeo, pelo que eu vi aí, tem pessoas de várias classes, né? Aí, às vezes, eu falo com a língua mais popular, falo com a língua mais rebuscada, né? Porque, às vezes, os textos que eu estou falando tem uma língua mais rebuscada, umas palavras difíceis. Eu preciso, como é que se diz? Traduzir? Não traduzir, não, é explicar o que significa aquele nome, né? Porque às vezes são nomes científicos, né? Nomes que foi dado a um determinado conceito, entende? Tudo é feito assim, pessoal. Então a gente tem que ir decifrando para o entendimento chegar. Porque assim as pessoas, tanto o pobre, o médio, o rico, eles vão ter a mesma consciência
da expansão, entendeu? Vai ficar uma coisa mais equalitária. Não interessa o bem, se ela tem bens, se ela tem valores ou não. Isso não interessa. A espiritualidade não está olhando isso, entende? Mas eu sei que aqui na nossa realidade aqui, existe essas separações, né, pessoal? A gente não pode dizer que não existe isso, porque existe. Eu mesmo eu sou de uma como é classe da sociedade mais baixa, né? A minha família é de uma classe de uma sociedade mais baixa, né? Existe isso aqui nessa realidade. Mas como é que a espiritualidade vê isso? A espiritualidade não está olhando isso. Ele está olhando para o seu ser, entende? O que seu ser vai vibrar, o que seu ser vai interagir aqui nesse ambiente. Ele não está olhando isso. Entende, pessoal? Porque todas as coisas já têm, já existem. Todas as coisas já têm. Mas aqui na administração dos homens existe essa separação. Entende, pessoal? Então é por isso. Então a informação tem que vir para o rico, né? O, o médium, uma pessoa que tem uma situação melhor, e para o pobre, né? Aquele que ele precisa ter essa informação também, porque ele é uma consciência, ele é um ser que que foi, como é que se diz, planejado por Deus para estar aqui, entende, pessoal? E a gente precisa entender isso. Então é por isso que meus vídeos no início eu pensava, eu disse, eu vou fazer esses vídeos, né? Eu que tomei curso de psicologia, né? Estudei a Bíblia em diferentes grupos religiosos, tal. Estudei aí coisas da palavra de Deus, né? E aí eu tomei psicologia, eu digo, eu vou passar essas informações. Esse foi no início, né? A minha, o meu pensamento, mas a gente não sabe qual é o pensamento da espiritualidade para você, entende, pessoal? A gente pensa, faz, mas quem designa é o Senhor. A gente pode fazer um plano, é assim, eu vou fazer para esse tipo de pessoa. Não, pessoal. Porque a gente, às vezes, está limitando também, sabia? A gente está com a visão daqui do ego aqui, de olhar quem tem, quem não tem. Entende? É por isso que às vezes eu fico com uma pulga atrás da orelha. Esses que fazem, têm esses conhecimentos e fazem aí só para quem pode pagar. Entende? Ele está limitando o conhecimento só para aquele que tem dinheiro. O pobre que não tem dinheiro, ele não vai poder ir para uma conferência, um negócio, ele não vai poder ir. Então ele vai ficar sem essa informação. Entende, pessoal? Então, é por isso que eu tenho uma pulga atrás da orelha com relação a isso. Mas é o quê? É o jogo aqui dessa realidade. Que essas pessoas pegam a informação, ela faz o jogo dela, pessoal. Entende? Eu também poderia fazer esse jogo, eu poderia gravar os vídeos, aí tenho aqui, pessoal, informação tal, fazer esse jogo, entende? Para ganhar dinheiro. Mas, entende? Não era o propósito que eu quero passar para pessoas que eu sei que não têm, às vezes, condição. É por isso que eu deixei o meu Pix aí embaixo no negócio do YouTube aí, quem acessar, entende? Porque se sentir, qualquer pessoa ele quer doar alguma coisa, nossa, eu gosto tanto dos vídeos do irmão Samuel, vou ajudar. Ele quer contribuir, ele envia o Pix para, entende? Qualquer valor. Não vou limitar um valor, por exemplo, colocar
R$ 50, R$ 100, sabe? Vai ter pessoas que vai poder pagar, vai ter pessoas que vai poder pagar, mas vai ter pessoas que não vai ter dinheiro. Entende, pessoal? Então, é essa visão geral que a gente tem que ter. Eu entendo alguns espiritualistas, alguns que têm aí o conceito aí, faz o negócio dele, mas ele só faz por aquele grupinho dele que é de uma sociedade mais que tem condição, que vai poder pagar como é que se diz? O curso dele, o tal, e vai ouvir o ensinamento dele. Entende, pessoal? Nada de mal, mas já é restringindo essas coisas por causa do pensamento daqui da realidade, da sociedade que foi dividida. Entende, pessoal? Então é isso. É por isso que o meu intuito quando eu fiz o vídeo foi para isso, para essas pessoas. Mas eu vi que tem pessoas que estão consumindo, pessoas que de um grau acima, né, aqui na sociedade, tá assistindo, graças a Deus. É, ela também é bem-vinda, todas as pessoas são bem-vindas. É por isso que o meu vídeo tá aí gratuito para isso, para acessar vários tipos de pessoas, sabe? E isso é um plano da espiritualidade, né? Nada contra a quem. Porque o cidadão vai querer ganhar o dinheiro dele, né? Ele investiu ali muitas coisas, câmera, tal, computador, investiu várias coisas. Ele vai querer aquele dinheiro, o retorno de volta, né? Entendeu, pessoal? Mas eu só tenho aqui o quê? O meu celularzinho e tal. Eu posso gravar uns vídeos e passar o meu conhecimento, a minha energia para as pessoas absorverem isso, né? Eu posso fazer isso, mas se eu for fazer também uma produção de câmeras, lugares bons, efeito, aí vai ter que entrar no jogo que é jogado aqui nessa dimensão, né? Que é a troca dessa energia que é o dinheiro. Entende, pessoal? Eu estou passando isso por quê? Porque eu vou falar uma coisa que é espinhosa. É espinhosa, né? É um pouco espinhosa. Por quê, pessoal? É uma coisa, tem coisas escritas? Tem coisas escritas, mas fica pela percepção da pessoa, né? O meu tema hoje é o que é destino. O que é destino? Aí eu faço outra pergunta: será que existe destino mesmo? Será que existe será que existe será que existe destino, pessoal? Entende? Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Porque quem é a gente verdadeiramente? Sabe o que acontece, pessoal? Eu estava conversando ontem com um cidadão aí, né? Ele é de um grupo aí, né? Que ele tá com a visão que é aqui, entende? E isso é o ego. Quando ele fica no ego, é por isso que eu falo sempre no meu vídeo, pessoal, você não é o corpo, pessoal. Você está aqui temporariamente passando uma jornada humana aqui. Quem que está passando? A sua consciência, que é a sua verdadeira essência. É isso que eu falei. Então, ele estava com esse pensamento assim de que tinha que acontecer as coisas aqui como ele queria. Agora, eu digo, não, não é assim. Aí eu disse,
Existe um caminho. Eu digo, você sabe qual é o caminho? Ele disse, não, existe vários caminhos. Eu digo, como assim, pessoal? Como assim, vários caminhos? Não, existe vários caminhos. O caminho de dentro e o caminho de fora. Eu digo, que caminho de dentro e caminho de fora? Porque só existe um caminho que foi mostrado por Cristo. Para quem Cristo mostrou esse caminho? Para nossa consciência. Entende, pessoal? Mas se você fica pensando que é o corpo, fica no ego, você como é que se diz? Vai ser difícil de entrar nesse caminho, de se conectar essa conexão. Entende, pessoal? Tá pensando nas coisas daqui de fora, tá vendo as coisas aqui de fora. Entende? Que é passageiro. Que essas coisas são passageiras pra gente. Então foi por isso que até com essa conversa que eu tive com ele, eu tirei esse tema, veio na minha cabeça, né? O que é destino? Será que existe destino? O destino é para quem? É para nossa consciência. Será que existe esse destino para nossa consciência? Quando a gente vem para aqui, a gente já tem um destino para a gente fazer, um propósito de vida. Será que tem isso, pessoal? Entende? Então, é importante a gente pensar por isso. É por isso que eu deixei lá a pergunta, se vocês quiserem responder, né? Será que existe... Eu vou apresentar aqui o, o que fala sobre esse destino e apresentar uma visão da Bíblia sobre esse destino, né? Aí para depois você tirar sua conclusão se existe ou não existe. Entendeu, pessoal? Porque isso vai passar. Eu não sei. Isso vai passar pela percepção da sua consciência. Entendeu, pessoal? Então, vamos lá saber o que é esse destino. Aí ele fala aqui, esse destino geralmente é concebido como uma sucessão inevitável de acontecimento relacionado a uma possível ordem cósmica, né? Ele fala, segundo esse pensamento, o destino conduz a vida de acordo com a ordem natural, segundo o qual nada do que existe podem escapar. Entende, pessoal? Então, o que é que ele fala o que é destino? Destino, ele fala que geralmente é concebido, né, na mente das pessoas, o pensamento, como uma sucessão inevitável de acontecimento relacionado a uma possível ordem cósmica. Então, são acontecimentos que acontecem segundo essa ordem cósmica, que é o quê? É a ordem do universo. Tudo já está de acordo com o universo planejou. Entende? Se a gente for pensar assim, só na ordem tudo construído, você vê que o Sol, a Lua, tudo foi construído no seu determinado tempo. Tem seu tempo, tem suas coisas ali, já tudo já planejado. E tudo está ali. Então, ele diz que acontece segundo essa ordem cósmica. Né? Ele aí fala, né? Segundo o pensamento, o destino é conduzir a vida de acordo com a ordem natural. Você vai conduzindo a sua vida de acordo com segundo o qual nada pode que existe pode escapar. Nada pode escapar dessa ordem cósmica e da ordem natural que ele está falando, né? Esse é o destino que a gente está traçado para a gente. Entende, pessoal? Então, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala,
Esse pensamento é antigo e presente em algumas mitologias gregas e corrente filosófica, como é o caso do fatalismo, né? Então, esse fatalismo é o quê? É uma corrente filosófica, né? Que já é muito antiga, que as pessoas vêm pensando essas coisas, o destino, né? Aí ele fala que é o que esse fatalismo? É uma doutrina que afirma que todo acontecimento ocorre de acordo com um destino fixo, inexorável, não controlado ou influenciado pela vontade humana. Então, ele fala que esse fatalismo é o quê? Um cidadão criou essa doutrina que afirma que todo acontecimento que acontece ocorre de acordo com um destino fixo, inexorável, não controlado ou influenciado pela vontade humana. Então, não existe vontade humana que vai mudar o destino. Né, pessoal? A gente para pensar nisso. Tem coisa que vai dizer aí, possivelmente, que vai acontecer. E que já foi previsto por algumas pessoas. E acontece mesmo. Aonde que essas pessoas viram que essas coisas iam acontecer assim como ela falou que ia acontecer? Entende, pessoal? É isso que ele está falando. Então existe um acontecimento, coisa que vai acontecer, que não tem jeito, não tem ser humano que vai acontecer. Entende? Então é fixo, inexorável. Ninguém pode mudar, nem a vontade humana que ele fala, né? Aí ele fala que esse destino é determinado por um poder superior. Então ele diz que esse destino que a maioria das pessoas pensa é o quê? É determinado por um poder superior, né? Aí ele dá um exemplo. Um exemplo. Se duas pessoas são do mesmo signo, conclui então que elas são alma gêmea, né? É o destino que fez com que elas se encontrassem. Entende, pessoal? O que ele está dizendo? Então tem coisa que já foi determinada por esse poder superior. E qual é esse poder superior? É o quê? É esse Deus, né? Que a gente não conhece, conhece ele por Deus, porque os homens deram esse nome para definir esse ser, essa consciência que a gente não conhece, que é Deus, né? Que a gente não conhece, delimitou como Deus para a gente decifrar tudo que a gente não sabe, é um poder assim, que a gente não consegue explicar, é Deus, entende? Então foi isso que deram. Então esse poder superior é Deus, né? Que determina o que vai acontecer, tanto os acontecimentos como na nossa vida. Como, por exemplo, ele fala, né? É uma pessoa que tem a mesma, do mesmo signo, tem a mesma coisa, eles são alma gêmea para eles se encontrar aqui nessa realidade, né? São ser, são consciência que veio para aqui se encontrar para fazer um determinado propósito. Entende, pessoal? Entende o que é o destino que ele está falando aqui? Aí ele fala, recentemente o autor Diogo Mateus Gomates, em sua obra A Soberania do Destino, uma busca pelo sentido da vida, né? O cara fez uma obra, um escrito, né? Que significa o quê? A soberania do destino. Então, o, o,
o destino tem a sua soberania, né? E ele falou assim, que é uma busca o quê? Uma busca pelo sentido da vida. Sentido da vida de quem? O sentido da vida do ser, da consciência que estiver aqui nessa realidade. Entende? É o que ele vai falar sobre isso aqui agora. Aí o que é que ele fala? Assim definiu o destino, né? Ele definiu o destino, atos rígido, inescapável e fatais, onde diz que o ser é conduzido pela estarquia, a fim de atingir a finalidade existencial restrita em sua essência desde a eternidade. Então, pessoal, esse ator ele fala, então, ele definiu o quê? Pelo que ele fez a obra dele. Ele definiu o quê? Que o destino é um ato que acontece rígido, está programado, né? Está inescapável, ninguém escapa do destino, né? E fatais, que ele fala, onde diz que o ser é conduzido pela estarquia a fim de atingir uma finalidade existencial restrita à sua essência desde a eternidade. Então, cada um tem uma finalidade que veio para aqui, para essa realidade, é o que ele está falando. Você tem uma finalidade existencial restrita ao quê? A sua essência, o seu ser, a sua consciência. Entende, pessoal? Então ele está dizendo que esse poder deu a cada essência uma finalidade existencial aqui, desde a eternidade. Então, desde lá, já deu esse comando para a sua essência, o seu ser, né? A consciência, para que venha para aqui e faça determinada coisa. Entende, pessoal? Então, a gente pensar nisso, é por isso que eu falo sempre. A gente tem que se conectar com o quê? Que eu falo sempre aqui nos meus vídeos. Com a nossa essência. Porque se você se conectando com a sua essência, você vai descobrir qual é a sua finalidade aqui nessa dimensão. Porque você tem uma finalidade, entende? Aqui nessa existência. Você já veio lá determinado por esse ser que é superior, né? Que determinou a sua finalidade existencial aqui, né? Desde a eternidade que ele fala. Aí ele fala que o quê? É dirigido pela essa estarquia. Essa essência, essa consciência vem para aqui e vai ser dirigido para essa estarquia. Aí ele fala, o que é essa estarquia? Ele fala, assim a estarquia é um conjunto de condicionamento e determinante que limita a escolha e estabelece a possibilidade disponível e definida o curso da história. Então, pessoal, ele fala o que é essa estarquia. Estarquia ele fala que é um conjunto de condicionamento determinante. Então, já tem uma coisa já condicionada, determinante aqui quando você vem para essa existência, a sua consciência, o seu ser, né? A sua essência. Então tem esse condicionamento, esse determinante que limita a sua escolha. Então você tem uma escolha. A escolha é o quê? É o livre-arbítrio, né? Você tem uma escolha, mas é o quê? Limitada. Que ele fala, estabelece a possibilidade disponível em decidir o curso da sua história. Então você vai ter
uma, uma escolha, mas é limitada. Mas vai ter com condicionante que vai determinar isso para que você chegue a essa escolha. Entende? Por exemplo, você vai escolher a se conectar com a sua essência, a cumprir aquilo que esse ser superior determinou para você, ou você não vai cumprir isso. Entende, pessoal? Só existe essa escolha para você, essa limitação para você. Você não tem escolha de mais nada. Você disse, eu não quero mais, eu quero sair daqui. Você não tem escolha. Você tem que esperar os acontecimentos. Entende? Eu quero. Você não pode. Existe condicionamento e determinante que limita você a essa escolha. E aí estabelece o quê? Uma possibilidade disponível. Tem, aí eu falo assim, ó, ninguém fala para você isso, né? Tem essa possibilidade para você definir o seu curso da sua história. Ou você escolhe o curso que foi determinado pelo esse ser superior, né? Que é conhecido como Deus, ou você segue outro curso e não vai atingir o objetivo. Entende? Aí ele fala o que mais aqui? Ele fala, segundo ele, o ser, né, a consciência, enquanto essência, ele fala, enquanto é uma essência, vem a existência no local e época e contexto histórico e social específico para que seja atingido a finalidade existencial desse ser. Entende, pessoal? Então, até o local é escolhido por esse Deus, né? Esse ser superior, que é o quê? É escolhido para que você venha ter essa existência no local, na época, no contexto histórico social específico, para que seja atingida a finalidade existencial desse ser. Então, você veio em uma época, você está participando para atingir uma finalidade existencial do seu ser. Tem que passar. Entende? Então, até isso está planejado o destino para esse ser superior que esse cidadão está falando aqui, né? Aí o que é que ele fala mais? Entende? Vamos entender isso. Ele fala, o nascimento de um ser não se dá de uma forma aleatória ou redonâmica, né? Que é esporadicamente, né? Mas como uma precisão metafísica para que o ser cumpra seu destino de forma inescapável. Nossa, pessoal! Então, o que é que ele fala aqui? Ele fala que a consciência, né? O ser já veio de lá determinado por esse força superior, esse ser, né? O qual a gente conhece como Deus. Ele diz que até o nascimento de um ser não se dá de forma aleatória ou radonômica, que é também esporádica, assim, aconteceu por acontecer. Não. Ele diz o quê? Mas com uma precisão. Nossa, pessoal, então ninguém está aqui à toa, não. Você não está aqui à toa. Você tem uma precisão desse ser superior, né? Que a gente conhece como Deus, como, né, o Todo-Poderoso, o Ser Supremo, né? Ele fala que há uma precisão
metafísica, nossa, para que o ser cumpra seu destino de forma inescapável. Então você não tem que escapar desse destino. Ele fala que esse destino está traçado assim mesmo. Entende, pessoal? Eu estou expondo isso aqui para vocês, para depois você me responder aquela pergunta que eu fiz lá em cima, viu? Vamos continuar depois que você pensar aqui, que eu expor aqui tudo, você responde lá, né? Aí ele fala, inescapável, né? Não tem como escapar, né? Aí o que é que ele fala mais? Dessa forma, o ser, né? A consciência, experimenta de alguma liberdade e, por vez, desconhece ou até menos se opõe à ideia de um destino. De um destino. Mas essa liberdade é delimitada justamente pela estarquia que rege a sua existência, ou seja, é com, condenada temporal na qual o ser veio à existência, condicionada, determinada à margem de manobra que o ser experimenta. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Ele fala que o quê? Dessa forma, o ser, que é a consciência, né? Experimenta o quê? Alguma liberdade. Ele pensa que tem uma liberdade. É por isso que eu falei, pessoal, esqueça esse negócio de liberdade. Entende? Esqueça isso. Por quê? Ele fala, por vez, desconhece ou até mesmo se opõe à ideia do destino. Então tem pessoas que estão se opondo à ideia do destino. Não, pessoal, existe um destino. Existe um plano traçado por esse ser superior para a sua consciência aqui nessa realidade, né? Que ele fala que é a realidade temporal, que é o quê? Temporal é que existe um tempo, que é passageira. Entende? Quando você vai para o mundo espiritual, lá é uma realidade atemporal. É onde não tem tempo. É por isso que a pessoa pode acessar passado, futuro, né? Presente, ela pode acessar tudo no mundo espiritual. Já aqui nessa realidade, que é temporal, que existe um tempo que a nossa consciência percebe, né? A gente tem esse destino. E muitas pessoas não se notam disso, se opõem até quanto ao destino. É o que ele está falando. Entende? Mas essa liberdade é delimitada. Então ele fala, mas essa liberdade é delimitada justamente pelo quê? Pela estarquia. O que é estarquia? Ele falou lá em cima. É um conjunto de condicionamento e determinantes que limita a escolha, né? Então, são condicionamento e determinante que vai limitar a sua escolha. Então, vai limitar o quê? A sua seu livre-arbítrio, né? Eu até falei aqui, tem um vídeo gravado aí, eu falando sobre o livre-arbítrio, né, pessoal? Eu falando sobre isso. Então ele fala que essa estarquia é o quê? É isso, é esse conjunto de condicionamento que vai fazer com que, quando a sua consciência, o seu ser, estiver aqui nessa temporalidade, que é nessa dimensão, você vai ter essa estarquia, né? Dirigindo a sua consciência, para que você tome a escolha de se conectar com a sua finalidade. Então, ele diz que rege a sua existência, ou seja, comanda, né? Ele condenada temporal no qual você veio
a existência condicionada. Então, todo ser vem com essa existência condicionada aqui nessa dimensão. E determinada a margem de manobra. Então, vamos estar sempre sendo manobrado. Que o ser experimenta. Então, estamos experimentando todos esses tipos de manobra por causa desse estarquia, desses condicionamentos aqui. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? Entende, pessoal? Entende? Então, todo ser que vem para cá, para essa dimensão temporal, que é a consciência dela, ela está condicionada a esses determinantes, né? Que vai limitar ela, vai manobrar ela para que ela experimente essas manobras, para ela ter essa escolha, né? Só ter essa escolha. Ou você se linka com a espiritualidade e segue aquilo que a sua essência foi determinada por esse ser, ou você sai fora desse plano, entende? Aí o que é que ele fala aqui? Segundo o autor, a finalidade é o sentido da vida de cada ser, da consciência, né? Então, a finalidade é o quê? Ele fala que a finalidade é o sentido da vida de cada ser. Então, pessoal, o destino é uma finalidade do seu ser que veio fazer. Porque ele diz que foi dirigido por esse ser que a gente conhece como Deus, como o ser supremo, o que comanda tudo. Entende? Porque ele está falando que tem alguém que está comandando, colocando esse destino, traçando essas linhas para que a gente caminhe. Entende? A gente não está aleatório. É o que ele fala lá, né? Aí ele fala, pertence à eternidade. Então, o nosso ser pertence à eternidade. Então, você tem que... Você veio de lá, você veio cumprir uma missão, um propósito aqui, e tem que voltar para lá. Não é isso? É por isso que você tem que o quê? Para eu saber o meu propósito, para eu saber, você tem que se conectar com a sua espiritualidade. Né? Para saber. Porque só é a sua essência que sabe o que foi passado lá por esse ser. Né? Ele vai falar, sendo assim, algo que procede à existência e participa da essência do ser, a localização temporal onde esse ser, onde essa essência se manifesta como existente e feita e perfeita para que o ser cumpra a finalidade pré-existente, né? Ela é o molde perfeito para a manifestação da existência dessa essência. Então, pessoal, ele está falando o quê? Que como é que se diz? Esse ser como é que se diz? Determinou que a gente, o ser superior, né? Determinou que a gente, a finalidade para a gente já pré-existente, né? Para que fizesse participe da essência do ser, desse ser que é maior que está determinando, né? E a localização temporal aonde essa essência ia se manifestar como existente, feita e perfeita para que o ser cumpra a finalidade pré-existente. Ela é o molde perfeito para a manifestação da existência dessa essência. Então, a nossa consciência, né?
a nossa essência, vai se manifestar aqui através do quê? Do nosso corpo, né? Vai se manifestar aqui, que é um molde perfeito para a manifestação da existência dessa essência. Entende? Para que cumpra a finalidade, né? Ele fala, por isso, o nosso destino passa pela predestinação. Porque ele falou lá pré-existente, né? Então, a gente já existia. Entende? Mas só veio aqui existir nessa realidade para cumprir um propósito, né? Desse ser superior. Aqui a gente vê cumprir esse propósito. Então é por isso que ele fala, por isso o nosso destino passa pela predestinação, que é o quê? Que é uma teoria onde cada pessoa tem seu destino desde o nascimento, ou seja, cada pessoa tem seu caminho trilhado ou dirigido por Deus antes de nascer. Então, entende, pessoal? É... é difícil. Eu falei que esse assunto é bem profundo, porque é uma coisa que vem antes de a gente estar aqui. A nossa consciência tem consciência disso. Mas quando a gente está aqui, a gente não tem consciência disso, sabe? Só tem uns relapsos de que algo a gente veio fazer aqui. E por isso que a gente tem que se conectar com essa nossa essência, para saber o nosso propósito, o que você veio fazer aqui. Porque ele diz que ninguém está aqui aleatoriamente. Foi o quê? Foi uma precisão metafísica que a gente veio existir aqui para cumprir o propósito desse ser superior. Entende, pessoal? Que ele fala aqui que é o quê? É chamado por Deus, né? Que trilhou o nosso caminho, que é dirigido o nosso caminho por Deus, né? Antes da gente nascer, até antes da gente nascer. Né, pessoal? Eu falei, isso como é que se diz? Até tem estudo aí que acredita que a gente não tem destino, que a gente constrói aqui o nosso destino. Outros dizem, não, já temos essa programação assim, que é programado por esse ser que é Deus, que é o nosso destino. Entende? Tem essa vertente aí de muitos que um acredita, outros não acreditam, entende? Tem essa vertente. Mas o que esse cidadão está falando aqui é que o destino já é programado por esse ser superior, né? O qual ele fala que passa. Por isso o nosso destino passa pela predestinação, que é o quê? É uma teoria onde cada pessoa tem seu destino desde o nascimento, ou seja, cada pessoa tem o seu caminho trilhado ou dirigido, né, por Deus antes de nascer. Então, seu caminho foi dirigido antes de nascer, para você, a sua consciência, fazer aquilo que foi determinado aqui. Entende, pessoal? Agora, quem recebeu essa ordem, quem foi? A sua consciência, que é a sua essência. Entende? É o que ele está falando lá. A sua essência sabe. Então é por isso que você tem que se conectar, porque você vai saber qual é o seu propósito aqui. Aí é por isso que muitos que ficam querendo procurar, eu quero descobrir o meu registro acártico, o que é que eu vim fazer aqui nesse mundo. Outros aí quer saber ler a mão, quer ver o destino, muita gente quer ir. Por quê? Sabe que existe um propósito, mas quem é que pode acessar? Outras pessoas não podem. Elas vão procurar essas outras pessoas, vão enganar ela e ela vai cair em laço aí. Porque quem pode acessar a essência dela só é ela.
E foi aonde esse Deus colocou essas coisas para você fazer aqui a programação, entendeu? Que ele fala que é o quê? É a predestinação. Predestinou a sua consciência. É isso que as pessoas não entendem. Ele predestinou a sua consciência. Não é agora o seu o que você vive aqui, não. Ele predestinou aqui o seu ser para você fazer determinadas coisas aqui. Entende? Mas existe a predestinação para o seu ser, para voltar por quê? Para a eternidade, como ele falou. Entende, pessoal? Agora, para provar isso, vamos ler a Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre esse negócio de destino, predestinação, né? Será que a gente estamos aqui à toa ou estamos aqui para um propósito desse ser que é Deus? Vamos ler a Bíblia aqui, pessoal. Vamos ler aqui Efésios 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem defeito perante ele. Versículo 5. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por Jesus Cristo para si mesmo, conforme o beneplácito da sua vontade. Versículo 11. No qual também fomos feitos herança, tendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Nossa, pessoal, parece que foi o livro lá, as coisas, tudo que o cidadão falou lá, aqui que a gente leu sobre destino, está tudo aqui que o apóstolo Paulo que o apóstolo Paulo está falando aqui, pessoal. Você veja bem, você vê aí, ó, os evangélicos, para você ver que a gente tem destino. A gente não está à toa aqui. Entende? A gente tem destino, tem uma predestinação. Ele fala aqui, ó, no versículo 4, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes até que fundasse o mundo, a gente já foi escolhido por Deus para sermos santos e sem defeito perante ele. E em amor nos predestinou. Então, existe uma predestinação. É o que ele falou lá. Por isso o destino passa pela predestinação. Não pode existir destino sem predestinação. Então aqui, Deus, esse Deus, né? O apóstolo Paulo, ele nos amou e nos predestinou para sermos adotados como quem? Como filho por Jesus Cristo, para sermos conforme o beneplácito da sua vontade. Então, a gente veio pela vontade de Deus. Entende? Fazer a vontade de Deus aqui. A gente veio fazer isso. Aí ele fala, versículo 11, no qual também fomos feitos herança, tanto sido predestinado conforme o propósito daquele que faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Então, segundo o conselho da vontade de quem? Desse Deus que o cidadão estava falando lá, que era esse ser superior. Entende, pessoal? Agora, eu vou colocar lá, será que existe destino? O que é que os cristãos vão responder? Né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Romanos 9, versículo 11. Porque não tendo filho gêmeos ainda nascido, nem tendo ele feito bem ou mal algum, para que o propósito de Deus, segundo a eleição
ficasse firme, não por causa da obra, mas daquele que o chama. Então, pessoal, você viu que Deus escolheu lá, como é que se diz? O filho de Esaú, né? Os gêmeos que nasceram lá, não foi? Ele ainda não tinha nascido, nem feito nem mal. Mas eles vieram o quê? Segundo o seu propósito, segundo para que o propósito de Deus, segundo a sua eleição, ficasse firme. Então, ele veio a existir segundo o propósito de Deus. Então, nasceu lá o gêmeo lá de como é? Esqueci o nome, né? Que foi Esaú e o outro, né? Que nasceu lá grudado, um nasceu depois do outro, né? Foi o que? Foi o propósito de Deus, que ele viesse. Então, nada foi à toa, pessoal. Ele diz, não por causa da obra, mas daquele que chama. Então, quem que chama? Esse Deus, esse ser que a gente não conhece. Entendeu? Existia um propósito ali de nascer os gêmeos ali, né? Um nasceu depois logo um do outro, né? Aí ele fala aqui, Romanos 8, 28. Sabemos que os que amam a Deus, todas as coisas lhe cooperam para o bem, a saber, os que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, a esse também glorificou. Entende, pessoal? Nossa, então existe um chamado segundo o propósito. Existe esse Deus chamou, predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, né? Porque Jesus é o que? É o primogênito entre muitos irmãos. E ele predestinou, esse também chamou, o qual chamou também glorificou. Então, pessoal, estamos à toa aqui. Isso é um destino ou não é? Ou estamos à toa? Vocês tirem suas conclusões e depois responda a pergunta lá, a minha pergunta. Tá certo? Aí ele fala, outro versículo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Vamos ler. Pelo contrário, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Sim, a sabedoria que esteve oculta, o qual Deus predestinou antes do século para a nossa glória. Então, pessoal, tudo está predestinado, até a sabedoria, que é Cristo. Essa sabedoria é Cristo, né? Que ele predestinou e estava em oculto. Esse Cristo ainda estava em oculto, mas ele foi revelado como Jesus, né? Veio como Jesus Cristo, né? Essa sabedoria de Deus, né? Ele fala, pelo contrário, falamos a sabedoria de Deus, falamos de Cristo, né? Em mistério, se a sabedoria que esteve em oculta, que era Jesus, né? O qual Deus predestinou antes do século para a nossa glória. Então, ele predestinou a vinda de Cristo, né? Isso que tinha lá as profecias que Cristo ia nascer de uma virgem, né? Tinha lá as profecias. Então, foi o quê? Foi Deus estava falando, vai nascer aí, tal, tal, estava então o quê? Estava predestinando antes do século para a nossa glória. Entende? Porque a sabedoria é Cristo.
né? Aí, Jeremias 1:5, vamos ler aqui. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Um profeta para as nações te constituí. Então, pessoal, qual era o propósito de Jeremias aqui? Já estava designado, né, predestinado por Deus, antes que te formasse. Então, quem ia formar ele no ventre era o próprio Deus. Antes que eu te formasse no ventre lá, antes que Deus formasse lá no ventre da mãe dele, né? Te conheci, Jeremias. Conheceu quem? Conheceu a consciência, a essência de Jeremias, né? Conheceu antes. E o que é que ele falou para essa essência, esse Deus? Ele falou, antes que saísse da tua madre, santifiquei. Ele santificou quem? Santificou a consciência, a essência de Jeremias. Entende? Te santifiquei e te santifiquei um profeta para as nações, te constituí. Então, ele deu um cargo a essência de Jeremias, a consciência. Entende? É isso que ele estava falando para Jeremias ali. Porque ele tinha esquecido, porque ele encarnou aqui, né? Então, Deus precisou tirar ele do corpo, em uma visão, falar com ele, olha, não tenha medo, porque não tenha medo, porque ele estava com medo, ele era jovem, né? Jeremias era jovem, então ele estava com medo de ir lá e pregar, falar lá, porque o povo lá era brabo. Então o que é que Deus falou? Tirou ele e falou, olha, antes de eu te formar aí no ventre, lhe dar esse corpinho aí lindo aí, é por isso que o cidadão falou lá, a gente não está aqui à toa, foi uma precisão metafísica, então, que foi feita por esse ser, que ele forma no ventre lá, enquanto a mulher dele está formando lá o corpinho que você vai ter aqui nessa dimensão. Então ele falou, antes que você tivesse aí esse corpinho, né? Eu te conheci antes, Jeremias. Conheceu quem? A essência dele, né? E te santifiquei e coloquei um cargo para você fazer, que era o quê? Ser profeta para as nações. Eu te constituí, foi eu que coloquei isso na sua essência. Então você tem que cumprir essa sua essência. Entende, pessoal? Agora, como é que não existe destino? Entende? Essas coisas que as pessoas estão falando e não vai aqui, ó, tem na Bíblia, tem lá o conhecimento que o cidadão estava trazendo lá. Tem aqui nos livros que tem aqui na realidade, tem essa informação. Por que está falando coisa que não sabe? Está falando aí, eu preciso pedir a informação aos seres. Preciso os seres falar isso? Se tem escrito aqui, os seres têm que me informar, o espírito tem que vir aqui me falar para mim. É preciso, se tem escrito já, as informações estão aí. Você está querendo ir lá buscar seres, está querendo buscar informação. Eu vou no Resista Kártico, eu vou não sei o quê. Não, pessoal. Você, a sua informação está na sua essência. Você tem que se conectar com a sua essência. É isso que eu falo aqui. Se conecte com a sua espiritualidade, que vai mostrar qual é o seu propósito aqui de vida. Qual é o que determinou para você, o que esse ser determinou para você aqui nessa realidade temporal que o cidadão falou. Entendeu, pessoal? É isso que você tem que fazer, tem que estar atento. Entende? Agora eu vou botar lá os evangélicos. O que é que ele vai falar? Será que tem destino ou não tem? Ou a gente está aqui à toa? Vai formando aqui, é aleatório. Pessoal,
Vamos estudar, por isso que eu tô colocando isso para a gente estudar, para a gente pensar. Até pessoas de grau aí, de nível elevado, superior, né? Que tem uma condição melhor, tá falando besteira, pessoal. E até em redes sociais, eu vendo falando essas besteiras. Porque não vai estudar, não vai esmiuçar. É por isso que essa é a minha intenção. Essa minha intenção era para passar para alguém que é da minha sociabilidade, né? Daqui da onde que eu sou, da pobre, né? Que é da favela, né? Era para atingir essas pessoas. Mas eu tô vendo que tem pessoas que tem um grau aí, um nível aí, e também não tem essa informação. Tá falando bobagem. Entende, pessoal? É por isso que essa era a minha intenção, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? 2 Timóteo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e segundo a sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Pessoal, antes dos tempos eternos. Então, quem chamou? Quem nos chamou? Quem é que nos chama? Esse Deus que a gente não conhece, né? A gente não sabe quem é. Eu tenho aqui um espírito aqui que está me dirigindo, que muitos falam que são o quê? O mentor, o meu anjo, eu não sei o que é, né? Eu sei que tem um espírito, o qual já ouvi a voz, audível, né? Eu tomei até um susto, eu pensei, eu digo, tem um homem dentro do meu quarto me chamando, me acordando, quem é esse? Eu olhei, levantei, virei de lado, né? Porque eu dormi. Olhei, não era ninguém. Aí, porque eu estudo sobre isso, eu pensei, nossa, deve ser o meu mentor aí, meu anjo, que quer pra eu fazer o vídeo, me levantando para eu fazer o vídeo. Entende? Então, tem um espírito que está chamando você, está guiando você, está orientando você. É o quê? O que ele fala? Que nos salvou e nos chamou com a santa convocação. Não segundo as nossas obras, segundo nossos pensamentos, né? Mas segundo o propósito e segundo a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, tem alguém nos chamando, dirigindo, para a gente cumprir aquele propósito. A gente tem um propósito, né? Quem é cristão, quem é espiritualista, quem tem uma missão aqui na vida, tem um propósito. Você não está à toa, né? Todas as pessoas têm, mas só que elas não estão sabendo ainda, não levou para a consciência, né? Aí, Salmo 139, versículo 16. Vamos ler aqui. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, todos os dias que foram os ordenados, quando nenhum dele ainda existia. Nossa, pessoal, olha aqui. Se isso não é destino, o que seria então? Olha o que o salmista fala. Os teus olhos viram a minha substância. Então, a pessoa não era nada, ainda era uma substância ainda informe, que não tinha forma ainda, né? Esse Deus, ele está dizendo que esse Deus viu a substância dele, ainda informe. Foi o que ele falou para Jeremias lá. Eu te conheci, eu sei quem é você, né? E no teu livro, qual livro que é de Deus? A Bíblia, né? O que ele está falando da Bíblia, o livro, foram escritos os dias. Foram escritos todos os dias que foram ordenados. Quando nenhum dele ainda existia. Então já era um plano desse ser, desse Deus,
que a gente não conhece, já tinha determinado, já está determinado o nosso dia. É o nosso plano aqui, entendeu? Os dias, ele determinou os dias, o tempo aqui, nesse mundo. Foi por isso que ele fez os luminares, fez o sol e a lua. Entende? Eu tenho até um vídeo falando sobre isso aqui. Tem aí. Entende, pessoal? Então tem informação. Os meus vídeos aqui eu estou passando essa informação. Aí eu vejo de algumas pessoas que não existe destino, não tem destino, não. Como assim, pessoal? E pessoas que têm condição social de buscar informação e estão presos a uma crença limitante dessa. Entende, pessoal? Então, graças a Deus, é mais um vídeo aqui, pessoal. Aí eu quero que vocês, né, que assistirem esse vídeo, você responda lá a pergunta: será que existe destino? Segundo a informação que eu passei aqui, tanto do livro, né, segundo a filosofia aqui, segundo o pensamento da humanidade, ao longo da humanidade, o pensamento sobre destino, eu passei a visão aqui e passei a visão daquele que é a da Bíblia, né? Propósito de Deus, o pensamento. Aí você vai lá, se você assistiu o vídeo, responda essa pergunta que eu coloquei lá no começo lá. Será que existe destino? Você vai lá e responde depois de ver essa explanação que eu dei aqui sobre isso. Entendeu, pessoal? Graças a Deus, esse esse é o vídeo aqui. Não podemos ficar enganados, pessoal. Aqui não vai ter enganação. Aqui tem um espírito guiando. Eu já falei, não foi? Aqui tem um espírito guiando e tem um espírito até, às vezes, que toma aqui meu corpo aqui, que a irmã disse que viu. E tem vezes que incorpora aqui, às vezes eu sumo aqui. Irmão, você some. Eu digo, some como, irmã? Você some, eu sei que você some. Tem outra pessoa lá falando lá, né? Então, tem um espírito enganando para não deixar a gente ser enganado. Porque nessa realidade existe o quê? Um espírito da verdade e um espírito da mentira. Foi o que eu falei pro cidadão ontem. Ele disse, não, mas é positivo e negativo. Eu digo, mas é a mesma coisa. Eu digo, a positiva é qual? É a verdade. E a mentira é a negativa, né? Então, existe esse condicionamento. Entende, pessoal? Então, só existe esse caminho porque foi determinado pelo que o cidadão falou lá, estarquia, que são os condicionamentos para você escolher. Então, sua liberdade, a livre-arbítrio está determinada a isso. Tá certo, pessoal? Espero que você escolha que está na sua essência. Se conecte com sua espiritualidade e assim você vai cumprir o que é determinado por esse ser, por esse Deus que tem todo o poder, tem todo o conhecimento, sabe de tudo. Até antes de nos formar, ele já determinou os dias que a gente vai cumprir. Entende? Então, entre nesses aí que você vai se dar de bem. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Porque a minha filha aqui, eu não sei o que ela tá querendo aqui, ó. Ela tá querendo, venha ver ela aqui ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Aqui, ó. Jamile. Algumas pessoas conhecem. Então, tchau. Até a próxima. Tchau.